Oi, gente, que bom ter vocês aqui novamente. Hoje eu gostaria de dar uma aulinha falando um pouquinho sobre propósito, algo que tem se falado muito nesses últimos tempos, né? Para quem é da fé, para quem está na igreja, é se falado sobre chamado. E eu vou contar um pouquinho da minha história, um pouquinho de como eu descobri o meu chamado e tudo que eu precisei cumprir para chegar até onde eu estou hoje. Apesar de não ter tantos resultados, aparentemente, eu cheguei numa fase da minha vida em que eu estou feliz de fato. Eu consegui, assim, vamos dizer, aumentar o meu nível, né? Subir um pouquinho de nível e melhorar bastante para estar ajudando outras pessoas, porque não adianta nada nós não melhorarmos melhorar quem a gente é, melhorar por dentro e querer ajudar as outras pessoas. O versículo chave, que é o versículo do meu propósito, é Provérbios 1:5, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente o que é, com o que eu trabalho, o que é a minha criação de conteúdo aqui na internet, o que eu faço no Instagram e compartilho com vocês, tanto no Instagram, Facebook, TikTok, Spotify e outras plataformas. Mas o versículo chave, que é o meu versículo, que diz o seguinte, Provérbios 1:5: o homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Então eu trabalho com conselhos, então eu trabalho com o crescimento, o desenvolvimento e maturidade das pessoas. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal. E eu gostaria de perguntar, você sabe qual que é o seu propósito? Então, o propósito, ele envolve você. Então, se você tiver um papel e uma caneta, por favor, anota, porque é muito importante. Às vezes você não encontrou o seu propósito. Às vezes você não sabe o que você está fazendo nessa vida. Ah, o que é propósito, Patrícia? Propósito, vamos usar uma pessoa. Martin Luther King. Ele foi uma pessoa que acabou assim, entre aspas, mas ajudou a erradicar a maior parte esqueci o nome da palavra, racial, né? Então ele acabou um pouco, porque negros e brancos eram sentados separadamente nos Estados Unidos, por exemplo, num ônibus. Negros e brancos não podiam dividir o mesmo bebedouro, então Martin Luther King veio para acabar com isso. Segregação racial é o nome. Então esse é um propósito. Madre Teresa de Calcutá era ajudar os pobres, como Lady Di também fazia muito isso, né? Ajudar as pessoas mais necessitadas. Então cada um tem um propósito de vida, cada um vai ajudar. Ah, Patrícia, mas médico é um propósito? Em parte sim, porque ele salva pessoas, né? Depende de como você vai levar isso. Você precisa entender qual que é a diferença da sua missão, do seu propósito, da sua mensagem que carrega aqui dentro, você precisa compartilhar com as outras pessoas, e profissão. Então, propósito não é profissão. Hoje eu tenho uma profissão, eu pedi para Deus essa profissão, eu quis muito essa profissão, eu me orgulho da minha profissão. Hoje era um sonho que eu queria realizar, mas não tem a ver com a missão. Apesar de que eu levo muito a minha missão para dentro da minha profissão, porque com certeza eu sempre tenho ideia de que eu preciso servir as pessoas, eu trabalho com transformação nas pessoas, eu gero transformação na vida das pessoas, ok? Então, o propósito, vamos lá, o que ele envolve? O que você vai precisar de você? Ele envolve você. Segundo, ele envolve um projeto, tá? Um projeto, então vai ter você, um projeto e mais ele envolve outras pessoas. Então esse projeto vai sair de dentro de você, é uma mensagem que queima no seu coração e você vai criar um projeto para ajudar outras pessoas. Sempre o propósito, o chamado, a mensagem sempre vai ser alcançar outras pessoas, fazer da vida das pessoas melhores. Então, pessoas sendo mudadas através desse propósito. Você vai trabalhar em mudar, em melhorar a vida dessas pessoas. E como eu encontro esse propósito? Deus nunca vai chamar alguém que esteja parado, alguém que não esteja fazendo nada. Então, você precisa trabalhar, seja trabalho na igreja, seja trabalho secular, você precisa estar trabalhando para você encontrar seu propósito. Então, vamos lá. Como encontrar propósito? Trabalho, em primeiro lugar. Segundo, experiências.
tanto no secular, tanto com as outras pessoas, tanto nos seus relacionamentos, tá? Tempo com Deus, né? Bíblia e oração. E são esses pontos. Vamos dar alguns exemplos bíblicos aqui de pessoas que encontraram o seu propósito, que, né, estavam fazendo algo e aí foram encontradas pelo seu propósito. Então José, ele estava trabalhando, ele estava servindo o pai dele. Então é muito importante você falar assim, às vezes você é menor de idade, você está procurando saber qual que é o seu propósito e você fala, eu só estudo e eu tô aqui na casa do meu pai, da minha mãe, eu não sei para que eu sirvo. Então José, ele estava na casa do seu pai, Deus falou com ele através de sonhos e ele descobriu o seu propósito, que um dia ele ajudaria muitas pessoas, ele estaria num cargo alto, num cargo de posição, e ele ajudaria muitas pessoas, só que ele não saberia como. Gente, uma coisa muito importante e interessante para lembrar aqui é que o nosso propósito, até nós chegarmos, né, na nossa missão, nós vamos passar por desertos, vamos passar por provações. Então, é muito, vamos dizer assim, José, ele não sabia o que ele ia passar para ele ser governador. Então nós precisamos passar por isso para que Deus nos molde, Deus nos torne pessoas melhores. Então José, ele estava servindo o seu pai. Daniel, ele estava servindo o rei da Babilônia. Às vezes você fala assim, eu estou aqui no meu emprego, como que eu vou descobrir meu propósito? Muitas vezes Deus vai falar conosco nesse emprego. Hoje a minha profissão, graças a Deus, e foi a vontade de Deus, porque ele respondeu, porque eu estava trabalhando numa casa de uma pessoa e isso me levou a encontrar a minha profissão, que também ajuda na minha missão, mas não são as mesmas coisas, são coisas diferentes. Jesus, ele estava servindo outras pessoas, apesar de ele ser Deus e ele saber qual era o seu propósito, ele sempre estava trabalhando, ele sempre estava servindo outras pessoas. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Às vezes você acha que o que você está fazendo não tem sentido, mas tem, porque é aí que Deus vai te chamar. Ele não vai chamar pessoas que estejam paradas. Paulo, por exemplo, até às vezes em momentos ruins, Deus vai chamar as pessoas. Por exemplo, eu estava quando Deus começou a falar comigo 5 meses atrás, nós estamos em novembro, quando Deus, 6 meses eu acho que Deus começou falar comigo, eu tava num momento muito difícil na minha vida, eu tava confusa emocionalmente, eu tava destruída emocionalmente, eu tava fazendo várias coisas erradas com a minha vida e Deus começou a trabalhar dessa forma na minha vida para eu sair daquela situação horrível que eu estava e começar a mudar. Eu estava literalmente no fundo do poço, eu estava buscando ajuda e eu comecei a buscar conhecimento e a melhorar nessa área e em todas as áreas da minha vida. Então hoje, se eu subir de nível, é porque, não falo de nível financeiro não, tá, gente? Eu falo de nível na vida. A gente não pode continuar a nossa vida numa mesmice, tá bom? Nós precisamos sempre querer avançar, mudar de nível, melhorar de nível, seja na vida emocional, seja na vida espiritual, né? Principalmente com Deus. Paulo, ele perseguiu os crentes e ele foi chamado por Deus fazendo isso. Então, muitas vezes você tá, talvez, no algo ruim da sua vida. Gente, meu cabelo é assim, tá? Ele cai muito, então eu tenho que ficar arrumando. Então muitas vezes você vai estar numa fase difícil da sua vida e Deus vai te chamar nessa fase difícil. Deus vai falar com você. Deus permitiu você estar ali para Ele te usar e para Ele poder falar com você. Olha que interessante que é isso. Hoje, quem é a Patrícia? Então, a Patrícia que vocês conheciam e quem conheceu lá em maio de 2021, não sei quando você está assistindo esse vídeo, não é a mesma Patrícia que você tá vendo hoje, não é a mesma Patrícia de novembro de 2021. Eu mudei muito, eu cresci muito, eu amadureci muito e hoje a minha mensagem é exatamente isso. Mostrar para as pessoas o que eu passei e elas não passarem, não sofrer da mesma forma que eu sofri. Eu sirvo as pessoas, eu sempre soube que eu queria fazer a diferença e eu sempre soube disso, isso estava dentro de mim. Às vezes Deus vai mostrar para você quando você já é jovem, às vezes Deus vai te mostrar desde quando você é pequeno, mas Deus vai mostrar para você, às vezes Deus vai mostrar para você com 80 anos de idade, como aconteceu com Moisés. Deus foi preparando ele e com 80 anos Deus falou, você vai tirar o meu povo do Egito, você vai ser um libertador. Então,
os meus sonhos sempre foram grandes. Eu sempre soube, sempre tive consciência da onde eu ia chegar, do que mais ou menos eu ia fazer, eu sempre tive essa consciência, tá bom? Eu me achei, nós nos acharmos é muito importante, porque nós vivemos perdidos nesse mundo. Quando nós não achamos nossos propósitos, quando nós não achamos a nossa identidade, quem somos de verdade, isso acaba atrapalhando a nossa jornada. E, por exemplo, hoje eu tô gravando esse vídeo, eu não tava bem pra gravar esse vídeo, eu não tava, assim, legal, eu tava emocionalmente, passei uma semana muito difícil, assim, no sentido, com coisas acontecendo e resolvendo alguns pepinos e tudo mais, mas a hora que eu peguei e comecei a escrever os roteiros do vídeo e comecei a gravar, isso me muda, isso me faz ser completa, isso faz que a minha vida tenha sentido, porque eu tô gravando aqui, tô fazendo esse vídeo para quê? Para que você, né, possa ser abençoado, para que a sua vida possa se transformar, para que você possa melhorar também, ok? Deixa eu falar, esse vídeo ele vai ficar já um pouco comprido, então eu tô pensando em dividir ele em duas partes, parte 1 e parte 2, tá bom? Então eu vou parar aqui na minha identidade e vou continuar com vocês no próximo vídeo para falar sobre o seu propósito. Então, se você não anotou, eu sugiro que você volte totalmente esse vídeo e anote todas essas coisas para você achar seu propósito e cumprir o que Deus tem para você aqui na Terra. Eu te vejo no próximo vídeo. Até!